Muito bem-vindos vocês a mais um HCM Community. Estamos na segunda semana do diagnóstico. A primeira, quem não viu, está lá na nossa comunidade, no nosso canal. E hoje eu tenho o prazer de trazer um grande amigo que, coincidentemente, eu conheci através de uma grande amiga, que é a Milena Bortolotto. E nós nos conhecemos nos congressos da vida, né? Que a gente não perde um, a gente sempre se encontra. Então, hoje estamos aqui com o Evandro Borgo e vamos bater um papo interessante sobre vários assuntos de interesse do cirurgião dentista e do radiologista. Pouco, antes de mais nada, eu quero muito agradecer a sua participação, você ter aceito o convite. Eu sei que sua agenda é meia complicada entre as atividades de empresário, professor, radiologista, pai, né, marido, não é fácil, mas a gente está aí, né, na luta. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a sua participação e pedir para você contar para os nossos participantes quem é Evandro Borgo. Elza, boa tarde a todos aí, os ouvintes aí do canal HCM, da sua plataforma. Primeiramente, eu queria parabenizar você, né, pela iniciativa. Faz tempo aí que eu acompanho, desde que você começou a plataforma. Eu acho assim que é uma fonte de estudo, de conhecimento que você disponibiliza aí para os radiologistas, para os dentistas. Então, assim, eu acho muito importante. Eu morro de inveja de você, tá? Inveja boa. Gostaria de ter a minha, mas eu não tenho tempo, infelizmente, não tenho competência para fazer um conteúdo desse assim, e com a equipe que você tem. Muito bacana. E estou muito lisonjeado com o convite e espero poder contribuir um pouquinho aí com a audiência da sua plataforma, dos dentistas. Para me apresentar, assim, eu sou radiologista há 25 para 26 anos. Eu atuo aqui no interior de São Paulo, no centro-oeste aqui, pertinho de Bauru. Minha cidade é Jaú. A gente tem clínica aqui, eu e minha esposa, desde 95. Hoje nós temos 3 unidades, né? Temos em Jaú, Barra Bonita, que é uma cidade aqui pertinho, e Bariri, que é uma outra cidade aqui também vizinha, né? E antes de começar com a radiologia, eu andei um pouco aí pela ortodontia, andei um pouquinho pela implantodontia, isso acho que a gente vai conversar depois também. Mas de 99, 2000 para frente, aí eu fiquei exclusivamente na radiologia, né? Me apaixonei, conheci a radiologia através das outras especialidades, primeiro da orto, depois do implante, e aí eu fui nessa seara aí da radiologia, me apaixonei pelo preto e branco e fiquei aí concentrado na radiologia. Depois senti a necessidade de fazer alguma coisa mais específica, fui fazer mestrado, aí começaram os primeiros convites para... Normalmente eu comecei com aula em cursos de especializações, né? Os colegas implantodontistas, ortodontistas, pério, endo, me chamavam, começaram a chamar para falar um pouquinho de 2D, depois de tomografia, e aí eu acabei entrando meio pela, vamos falar assim, pela porta lateral, dos fundos não, pela porta lateral, no meio acadêmico aí. E hoje, juntamente com a nossa colega em comum aí, a professora Milena Bortolotto, a gente tem 2 especializações, depois eu posso deixar no final aí para vocês, uma em Florianópolis, em Santa Catarina, que nós já estamos abrindo matrícula aí para a 3ª turma, a 2ª turma já está em andamento. E nós estamos tentando agora montar uma turma nova sobre minha coordenação em São Paulo, junto com a professora Milena, também com o professor Márcio Buscati, com o professor Alexandre Tomás de Campinas, e nós estamos tentando montar no IOA, né, no Instituto Odontológico das Américas, aí na unidade de São Paulo. Era para ser agora em agosto, acabou pandemia, acabou não dando certo, a clínica também de rádio não ficou pronta e a gente adiou para março do ano que vem. Então temos inscrições aí para março do ano que vem, tanto para Florianópolis, quem for do sul aí, né? Geralmente nossos alunos são mais do sul, lá em Floripa. Quem for aqui do Centro-Oeste ou de São Paulo, né? Qualquer lugar do Brasil aí, 1 horinha a gente consegue chegar. É isso, Elza. Então eu atuo, e como empresário também, né? Não esquecendo, então radiologista na clínica, um pouco aí no acadêmico, nas especializações e nos cursos de outras especialidades, e também como empresário, que eu diria que é o mais difícil, né? Empresário no Brasil, microempresário, né? Que nós somos microempreendedores aí,
E a radiologia, você sabe muito bem que você também atua nessas 3 frentes aí, você sabe o quão difícil é e o quão desafiador que é isso daí, mas graças a Deus a gente cai, tropeça, levanta e estamos aí. Estamos juntos aí Com para a gente certeza. A gente debater enverga, esses... mas não quebra, né? É isso daí, é isso daí. Bom, aí uma das coisas assim que nós vamos finalizar, nós vamos do 2D até a alta resolução. Mas antes da gente entremear esses assuntos, a gente tem 3 pontos aí. Nós temos que hoje quem vai fazer radiologia, quem vai trabalhar numa clínica ou simplesmente só como laudador, ele precisa de uma visão que seja uma visão clínica. Por exemplo, eu fazia muito dentística e endodontia, adoro endodontia. Até que eu estourei a minha mão, as duas, e eu acabei indo para a radiologia, que eu já gostava também, mas como eu não já podia mais atuar como dentista, eu também não me deixei abater, né? Queriam me aposentar por invalidez, falei assim, de jeito nenhum. Imagina eu, né? Aí acabei indo para a radiologia. Mas, assim, a parte clínica, a parte da especialidade em si, ou não só a especialidade, a parte de você atender o paciente, de você fazer uma dentística, fazer uma cirurgia, ele dá uma visão, porque a gente vê muita gente saindo da faculdade fazendo apenas uma exodontia na faculdade inteira e ele já sai direto para uma especialização. Como que você sente isso nesse lado seu de professor? Vamos lá, Elza. Eu acho isso assim, até difícil a gente chegar e falar o que eu vou falar para você agora, mas é o que eu estou sentindo muito agora como professor. Né? Eu sempre tive essa visão, eu entrei muito jovem na faculdade, eu tinha 16 para 17 anos, eu entrei na faculdade. Né? Nem sabia se eu queria fazer odonto ou não, eu já entrei. Quando eu estava no terceiro, quarto ano, eu tinha 20 para 21 anos, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Então, o que, que faltava? Bagagem. E naquela época, eu peguei o finalzinho disso, você precisava ter 2 anos com CRO ativo, ou seja, você podia até ficar em casa, mas você tinha que fazer uma clínica, né? Você tinha que atuar na clínica 2 anos para depois partir para uma especialidade. Isso eu acho que foi de uma, desculpa o termo, mas de uma burrice tão grande acabarem com essa norma. Com certeza deve ter interesse aí financeiro, mercadológico, das instituições de ensino, não vamos entrar nesse mérito. Mas isso era de uma sabedoria, de uma sapiência tremenda, isso daí. Porque daí você navegava por todas as especialidades, você via quais eram as suas afinidades e também aprendia as demais especialidades. E graças a Deus eu não saí, fui direto, como eu saí, fui direto do terceiro colegial para a faculdade, eu senti muita dificuldade. Então eu falei, eu não vou fazer especialização. Eu quero trabalhar, eu saí, eu fui servir o exército, procurei o emprego, né? Eu falei, eu preciso aprender mais, eu preciso ver o que eu gosto. E isso foi sensacional. E daí, durante esse tempo que eu fiquei no exército, eu comecei a fazer orto, depois comecei a fazer implante e também fazia um pouco de endo. Isso foi abrindo um horizonte. Eu não sou bom em nada, mas eu conheço um pouquinho das especialidades. Né? Hoje até estou um pouquinho defasado aí, porque depois a gente se entranha aí na radiologia e acaba largando. Mas isso eu acho de fundamental importância. Então, o aluno tem que ter uma noção mínima das outras especialidades, mesmo porque para saber, eu vou laudar minha panorâmica, tá? Quem solicitou essa panorâmica? Que especialidade que é? É um implantodontista? É um endodontista? É um cirurgião? Se você não tem a vivência, se você não sabe, muitas vezes, pela especialidade, eu já direciono o meu exame. Claro que isso no 2D é menos importante, mas também é. Mas no 3D, se eu não tiver uma noção das especialidades, o que o profissional está pretendendo com aquele exame, claro que muitas vezes a gente vai viajar, porque o profissional pede exame sem saber por que pediu, tem tudo isso, mas eu estou falando um profissional mais qualificado, um indicador que trabalha de maneira mais correta. Se a gente ficar só na radiologia, não entender o que ele está querendo, eu acho que a comunicação fica truncada. E isso eu vejo muito os alunos. Quando é aluno que já tem uma vivência, já tem 5 anos de formado, 4, 10, a gente tem alunos lá de todas as idades,
Tem um aluno como você que teve que parar fazia outras especialidades, teve que parar e abraçou a radiologia agora como uma oportunidade de continuar trabalhando. Então você vê essa diferença dos alunos, né? Então eu acho isso importantíssimo. É difícil você convencer um recém-formado que gostou da radiologia, que se apaixonou, falar para ele, não, vai fazer 2 anos de outra área aí e não vai para a radiologia. Mas saiba que isso vai ser um diferencial. Lá na frente, a hora que você começar a trabalhar, você vai ver que isso daí, você vai ficar... Eu recebo umas questões, às vezes, de colega, já de muitos anos de formado, que tem clínica e recebe um exame e fala, Evandro, o que é isso? Eu nunca vi isso, eu não sei, mas para que ele quer ver isso? Aí eu vou ver, ó, esse daí se formou e foi para a rádio. Não tem uma vivência nenhuma na orto, na implante, né? Então, assim, não é um impeditivo, mas é um diferencial muito grande, né? É a Então, eu acho muito experiência, importante. né? Porque a experiência clínica de você entender, entender, inclusive, de como é a abordagem, eu acho que isso faz a diferença. E a gente sofre, eu acho que você também na clínica, com a questão das solicitações de exame. A gente vê que até hoje a gente continua batalhando para que ele peça de forma correta o que ele quer. E aconteceu isso hoje. Veio um exame, uma solicitação que era marcaram como dente incluso. A hora que eu abri o volume, não tem dente nenhum. Eu falei assim, gente, como é que vai ter dente incluso numa região que não tem, né? Aí toca, para tudo, liga, o que é, Ai, mas eu acho que escrever errado. Gente, aí como que... Tem a brincadeira, né, Bobo, que eles acham que radiologista é vidente. Vamos pegar a bola de cristal. E a informação, ela é muito, muito importante. E também vem, que eu acho que dessa falta de experiência, e a radiologia hoje, na graduação, ela diminuiu muito a carga horária do que ela era antigamente. Então, eu lembro que eu tive 2 anos de radiologia, foram 4 semestres. Hoje, tem faculdades que eles têm radiologia em 1 semestre. Em 1 semestre não dá nem para tirar, né? Nem para sair. Então, fica naquela história. Ele não sabe o que ele vai pedir, porque ele não sabe o que ele quer ver. Então, fica naquela história. Esquece de contar a historinha para nós, enfim. Mas, tirando esse lado de professor, de você ver essas angústias, aí esse aluno vem e resolve, às vezes ele está lá na especialização, aí eu vou montar uma clínica. Aí ele esquece que para montar uma clínica, ele além de ser radiologista, ele tem que ter o lado de empresário e não só empresário, empreendedor, né? Porque não é tão simples assim. E a gente também, na faculdade, a gente não tem uma visão de mercado, uma visão de economia, então a gente sai muito cru, né? E como você sente isso com o pessoal? Eu diria para você que a parte mais difícil, nós acabamos de abordar da experiência das outras áreas. Isso não é difícil, né? Porque isso você corre atrás, mesmo quem não atuou ali na clínica, depois se atualiza, faz um curso online, conversa com um colega, isso daí você consegue correr atrás. O laudo, também com os cursos, com a experiência, com a prática, né? Eu acho que eu hoje laudo muito melhor do que eu laudava a semana passada, muito melhor do que eu laudava o ano passado e assim sucessivamente. Eu tenho até medo de ver os laudos que eu fiz quando eu acabei a especialização, né? Graças a Deus não era digital, esses laudos já devem estar todos desaparecidos, né? Enfim, porque a experiência influencia muito aí na qualidade do laudo. Mas enfim, isso a gente corre atrás, tudo a gente corre atrás. A clínica a gente consegue montar, consegue comprar os equipamentos, financia, tudo dá certo. O problema é a administração, igual você falou. O empresário, eu vou ser sincero com você, também não é difícil. O difícil na radiologia é ser empreendedor. Porque nós temos que matar um leão por dia, né? Como diz o ditado aí. Eu tô lá atrás, primeiro a gente tinha os aparelhos analógicos, depois a gente teve que comprar os aparelhos com tomografia linear, daí a hora que a gente falou, pô, agora eu consigo atender o implante, aí não, agora tem que comprar digital. Aí eu comprei digital, falei, nossa, agora eu tô no céu. Não, mas aí tem que comprar o tomógrafo.
Aí quando eu comprei o tomógrafo, e aí foi aquele baita investimento, que é quase uma clínica nova, né? E aí apareceram o quê? Os scanners, que é o outro. Então, esse desafio de ser empreendedor e conseguir ajustar isso daí para a realidade do seu mercado, e ser empresário é dificílimo no Brasil, mas ser empreendedor é muito mais, porque o empresário, ele monta o negócio dele, principalmente num comércio aí de venda, ele pagou X, ele vende por X mais 5%, mais 10, mais 20, ou X vezes 1.000. É fácil fazer a conta. Agora, no nosso ramo, quanto custa uma panorâmica? Né? Quem sabe, é difícil fazer? Não, exige um pouquinho de conhecimento, mas dá para levantar. Agora, se a gente perguntar das clínicas do Brasil, quem sabe quanto custa a sua panorâmica? Elza, eu acho que 1%, se muito, sabe quanto custa a panorâmica. E aí que gera a dificuldade, porque aí as pessoas abaixam o preço, as pessoas fazem preço de panorâmica vendo o preço do filme, preço da pastinha que vai dentro e Do preço... concorrente. O concorrente é principal, o concorrente. Então aí fica um negócio desigual e dificílimo. Aí a jornada é muito mais difícil, tá? Então, essa parte de empresário, empreendedor, eu acho que é a mais difícil. Então, eu sempre falo para os alunos: você quer montar, faça um curso de gestão, né? A gente tem aí no Sebrae, tem cursos muito bons de uma Excelente. semana, de 15 dias. Tem lá o Empretec. Quem não fez o Empretec, faça o Empretec. Vai dar uma noção muito boa de mercado, de formação de preço, de estratégia. Um curso de marketing. Agora, hoje aí tem o marketing digital, piorou as coisas, né? Antes eu sempre fui adequado ao marketing, eu fazia aqui no jornal da minha cidade e numa revista, aquelas revistas que tem, toda cidade tem, meio de fofoquinha e tal, empresarial com fofoca. E era fácil, eu mandava lá o que eu queria, escrevia um texto, eles colocavam as fotos lá, e era fácil. Hoje, como é que faz o marketing hoje? Ah, hoje é fácil fazer, tem Instagram, Facebook. Faz um marketing errado, um marketing não adequado no Instagram, no Facebook, não direciona. Quer dizer, eu sei tudo isso? Também não sei, eu fiz alguns cursos, mas eu vi que é difícil. Então a gente pega uma empresa e tudo isso gera custo. Né? Então, a parte de empreendedorismo hoje eu acho que é a mais difícil, porque as outras, o conhecimento está em nossas mãos, é o nosso métier, é o nosso ramo que a gente gosta, então a gente estuda, interage com as outras especialidades, vai atrás do nosso diagnóstico, do radiodiagnóstico correto, e você consegue com mais facilidade. Já a gestão, né, é administração, é uma coisa que a gente já saiu ali da área de humanas, de administração, de marketing, porque normalmente a gente não é muito afim a essa área, né? Então eu acho que isso é o mais difícil, é essa parte aí. Mas sentando aí, pensando, dá para ir. Você sabe que uma das coisas que eu, inclusive, converso muito quando eu dou algum curso, vou a alguma aula ou em alguma assessoria, eu sempre falo: primeira coisa, você sabe fazer o seu custo? Você sabe o custo do seu negócio? Para o dentista mesmo. Ai, quando você cobra uma restauração, uma face de resina, um ângulo do dente 21? Ah, eu cobro X. E por que você cobra esse X? O que está nele? Qual que é o custo fixo que está nele? Qual que é o custo variável? Você tem isso? Não, não tenho. E como é que você sabe esse valor? Ah, é porque eu vou lá, pego uma tabela aqui, não sei aonde, na internet e pego isso daí. Eu falei, então para. Se você quer realmente crescer e entender o seu negócio para frente, pare e vai fazer o seu custo fixo, o seu custo variável. Você vai fazer uma vez na vida. Depois você só vai atualizar os valores quando você tiver um reajuste ou tiver que comprar um outro material, tal, mas aquilo está pronto. Então, perca o tempo de uma vez só, mas ninguém quer, né? Porque dá trabalho. Não. E o dentista tem também essa característica de que ele é sozinho. Ele senta lá, põe o algodão na boca do paciente, então ele fica, né, quieto, ele vai lá, trabalha, depois o paciente levanta. Ele não faz uma dinâmica. E eu acho que isso tudo são coisas que a gente pode ir trabalhando. Por isso que é até difícil, às vezes, do dentista conversar com a gente, né? Porque ele está tão acostumado, né? Ele viu a boca do paciente. Aí ele pediu lá a radiografia do dente 26.
Aí você fica olhando e fala, gente, fala mais alguma coisa comigo. Né? Você faz lá o exame do dente 26 e não vê nada na periapical. O que será que aconteceu, né? Aí o cara, não, ele sente uma dor na região. Eu falei, então, conversa com a gente. Às vezes eu vou falar para ele, ó, não faz uma periapical, não, faz uma panorâmica, pode ser uma dor irradiada, ela está em outro local e tal. Então, esse tipo de coisa que a gente tenta trabalhar, e eu tento trabalhar nesses conteúdos justamente é isso. Caro colega dentista, tenha sempre um radiologista para chamar de seu. Isso você ganha, o paciente ganha, todo mundo ganha, não é verdade? É ganha-ganha, né? Ganha, ganha, ganha. Ganha É, você. O rádio, o dentista e o paciente, né? com certeza. Com E a 4 gente, palavras, né? Que pois ele é. escrever. 4 Então, palavrinhas. gente, eu sempre falo, às vezes tem gente que manda também exame e coloca assim, eu estou suspeitando, hoje é moda, né, Bogo? Eu estou suspeitando de trinca no dente 16. Aí eu falo assim, mas qual que é a história? Eu acho que é trinca. Eu disse, não, você liga lá, mas o paciente falou o quê, né? Ele reclama disso, diz. Aí ele vai e conta a história para você. Eu falei, então, cara, se você colocar isso no papel, a gente tem como dar uma resposta melhor. Porque nenhum dente levanta falando assim, hoje eu vou trincar. Não tem, ele tem que ter um motivo, tem que ter uma história, né? Nada acontece por acaso. E assim, eu acho que você deve perceber a mesma coisa na grande maioria dos casos, ou é um canal acessório, né? Tem lá um MV2, um dente, em vez de ter um, tem dois canais, enfim. Ou um canalzinho lateral. Tem uma série de coisas que você só consegue ver, e hoje, com os cursos que a gente vive fazendo, mesmo você não tendo o equipamento de alta resolução, que nós já vamos falar daqui a pouco, mas você tem a experiência, a história que você viu e os sinais que você vai atrás para poder responder a questão. Então, como que você vê a questão da solicitação do exame hoje e o que a gente, como radiologia, busca, que é o diagnóstico? Como que você sente isso? Está melhorando? Está piorando? Como que está isso? Infelizmente, Elza, não está estagnado, né? Não está nem melhorando, nem piorando. Só que está piorando para a gente, né? Por quê? Vou dar um exemplo para você. Há 15 anos atrás, quando eu comecei lá com tomografia, 16, a gente não tinha muita solução, né? Ou a gente fazia no helicoidal, né, no tomógrafo médico, que não ia dar resolução para trinca, fratura, ou quando começou os tomógrafos Cone Beam, a gente usava o iCat, que era uma resolução só. Eu usava o 0,2, o 0,25, o 0,30 ou 0,40 e pegava toda a mandíbula, toda a maxila. Então, se ele falasse dessa informação ou não, de qual dente era, qual era a suspeita, a gente tinha todo o volume lá. Hoje não. Então, hoje o que está acontecendo? Piorou para a gente, porque hoje eu tenho um tomógrafo aqui de alta resolução, ele faz a maxila inteira, ele faz só um dente. Se eu fizer só um dente, claro que a resolução a tendência, né, dependendo dos equipamentos, mas é ser melhor, um voxel menor. Eventualmente eu vou usar um KV maior, um MA maior, para penetrar mais raio-x, para a imagem ficar melhor. Então, o que está acontecendo? Os pedidos, salvo exceções, continuam vindo muito genérico. Tomografia do 15, tomografia do 25, né? E não tem informação, não tem nada. Só que antes, tomografia do 25, eu ia lá, colocava no meu iCat, né? Eu falo iCat, que é um tomógrafo que todo mundo conhece, e fazia da maxila completa, e daí eu navegava e ficava lá fuçando e virava 360 graus para todos os lados para tentar fazer o diagnóstico. Não tinha tanta resolução, muitas vezes eu não conseguia achar o que era, e vida que segue. Hoje não. O paciente chega aqui, eu tenho tomógrafo de alta resolução, ele pediu muitas vezes da maxila inteira, mas ele quer ver só o 15, ele não informa, ele só escreve tomografia de maxila. Aí eu faço da maxila inteira, vou fazer um voxel maior, uma resolução inferior, né? Sendo que se ele me falasse, ó, é do 15, as informações, o paciente estava comendo alguma coisa, escutou um barulho, ou o paciente tem uma prótese, um núcleo de preenchimento que já soltou 3 vezes, tem uma fístula, tem um edema, né? Qualquer informação que ele pode dar para a gente, que muitas vezes a gente não está ali na hora do exame, né? São nossos técnicos, nossa equipe que Sim. faz o exame, e eu não vi que o paciente está com edema. Claro que eu tenho aqui o treinamento para minha equipe, para quê? Para elas têm uma anamnese que fazem,
queixa do paciente. Então, aí tudo que era para o dentista me fornecer de maneira mais técnica, mais assertiva, eu tenho, as meninas aqui, minha equipe tem que tirar do paciente. E aí, o que eu falei para você, não melhora, os pedidos não melhoram, mas para a gente piorou porque eu agora com esse leque que eu tenho de alta resolução, de área de visão, né, campo de visão menor ou maior, a resolução maior ou menor, eu me sinto na obrigação e no dever de ligar para o dentista. Aí eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Você sabe a correria que é ligar para o dentista, aí ele está atendendo, não te atende, e às vezes o exame fica parado aqui. E vamos mais além, quando é cirurgia guiada e precisa fazer um escaneamento, se for parcial, ou um duplo escaneamento, eles mandam cirurgia guiada, não manda a prótese com as marcações que precisa, não manda a silicona para afastar. Enfim, ontem eu recebi um pedido aqui, tomografia do dente 15, alta resolução, pedi, eu falei, pô, legal, fiz lá no meu FOV pequenininho, né, na alta resolução, e daí no finalzinho assim ele escreveu assim, entre parênteses, endoguide. Não pediu escaneamento, não conversou comigo, é um dentista que nunca fez isso. Eu falei, tem coisa errada aqui, só que o paciente já tinha ido embora, a minha equipe só fez a tomografia de alta resolução. Aí eu falei, e agora? Eu falei, agora eu vou ligar para o dentista. Aí eu liguei, né? Olha o que ele falou. Não, eu quis escrever que era endoguide para você entender que eu não estava achando o canal. Olha que ruído, Elza, de comunicação. Se ele escreveu que era endoguide, ele tinha que ter pedido um escaneamento. Sim, aí eu teria que fazer uma maxila completa, né? Para melhorar ali a adaptação do guia. Sim. Enfim. Então, hoje, mas eu converso com os dentistas muito nos cursos, quando eu vou nas especializações, eu falo, pessoal, não pede para a secretária escrever, ou se você pedir para ela escrever, dita para ela, dá umas informações. O que você achar que é bobeira para nós radiologistas é muito importante. Né? Ah, mas precisa falar que soltou o núcleo, eu já cimentei mesmo. Não cimente. É um núcleo de preenchimento metálico, vai dar artefato. Então, isso ainda está muito difícil, mas a gente corre atrás e explica. E devagarzinho vai aumentando. Os endodontistas que estão muito focados nisso daí agora, eu acho que a revolução na nossa área aqui de tomografia, graças a Deus, está sendo os endodontistas. Então, aí entrando nessa deixa, aí eu venho no sofrimento, porque como a gente tem a plataforma, a gente tem muitas clínicas, muitas empresas. E a gente tem muitas que são aqueles equipamentos antigos, aqueles tomógrafos antigos, de um FOV só. Então, ele faz a cabeça inteira, né? Então, ele faz a cabeça inteira, faz todo o volume e manda para mim, Elza, suspeita de trinca no dente 14. Você fala, ai, minha mãe do céu. Você tenta, né? Aí a gente, como tem várias pessoas de vários softwares, você pega e fala, olha, Endo, eu acho melhor que eu vou mandar para esse aqui, que ele trabalha com esse software tal, para dar uma melhoradinha na imagem. Mas a gente sempre deixa muito claro, né? Está evoluindo, não que a gente queira que a pessoa vá comprar um equipamento de alta precisão, de alta resolução. Mas o caminho é como a medicina. A medicina também eu vejo, porque meu marido é médico, meus 3 filhos são médicos, a gente vem acompanhando que essa evolução está sendo muito grande. E sim, a gente precisa se evoluir, não tem como, né? Você vê quantos cursos você fez desde o início até agora, né? Até agora a gente continua fazendo curso porque tem muita coisa nova vindo com esses equipamentos novos, a gente está conseguindo ver muito mais coisa. Gente, o canal retromolar hoje é rotina, você vê, né? Então, os canais acessórios, você começa a ver muita coisa que você não via antes, porque você não tinha esses equipamentos, e também o que o cérebro não sabe, o olho não vê. Então, é sempre continuar estudando. Eu acho que isso daí é uma tendência. Mas a questão do 2D, ele continua aí, e ele também é muito bem-vindo, né? Porque tem muita gente que já vai direto, não, eu quero alta resolução. Não, gente, vamos começar com um exame. O que você está pesquisando? Às vezes a gente começa com uma periapical mesmo, né? Vendo por aí. Como que você sente também essa onda? Porque é uma onda, né? A questão da alta
resolução. Nós mesmos, se eu pudesse, só queria laudar com equipamento de alta resolução. Mas você tem os outros e você tem que atender todo mundo, né? E vamos lá, o que você sente nesse sentido, essa evolução da procura mesmo do exame de 2D até a alta resolução? O 2D, nós fomos formados em 2D, né? Eu acho assim, tudo começa por ele. O paciente relata, chega para o dentista, ele está com uma dor. É, primeira coisa, um exame clínico. Você já não vai pedir uma tomografia, exame clínico. Aí o exame clínico, você olha a coroa, a parte que você vê, né, que está supragengival, não vê nada. Então, aí vamos para uma tomografia? Não, vamos para uma periapical, com certeza. Pode ser alguma coisa mais simples, uma bolsa ou uma fratura muito visível na periapical. E a gente vai evoluindo, né? Depois para uma panorâmica, e aí, se não resolver, não conseguir ver nada e você não tem para onde, como evoluir o seu diagnóstico, aí, claro que a gente tem que partir para os exames 3D, né? E aí, obviamente, que vai depender muito da especialidade, né? Porque como quando eu comecei junto com a tomografia, né? Quando eu era radiologista 2D, não tinha tomógrafo. Então eu fui vendo essa evolução. Quando a gente começou, a gente falou: para quem eu vou comprar um tomógrafo? Para quem que eu vou vender essa imagem? Para que especialidade? Para que dentista? Eu acho que você tem a mesma visão que eu, era para implante. Né? Não tinha tomografia para endo. Primeiro que não tinha resolução, os tomógrafos helicoidais, a ortodontia engatinhando também, não tinha muita utilidade, aqueles tipo de imagem que geravam aqueles tomógrafos mais antigos para ortodontia. Então a gente usava ali para implante, para um terceiro molar, para um dente incluso, patologia, obviamente, sempre nós usamos, né? Os cone beam para patologia óssea, os helicoidais para todo tipo de patologia, enfim. Mas eu não precisava de grandes definições para implante. E o implantodontista, você sabe muito bem, graças a Deus mudou muito, mas muita, grande maioria faz implante com panorâmica. O que aí eu acho uma temeridade. Uma coisa é não sair pedindo tomografia na consulta inicial, no planejamento inicial, numa sensação dolorosa do paciente. Lógico, a gente vai fazendo o caminhozinho do mais simples, do mais disponível, do mais barato e, obviamente, da menor dose de radiação. Eu, sinceramente, eu não sou da corrente que tem medo aí, que acha que a dose de radiação é alta, que a gente sabe que não é do cone beam. Mas, lógico, se eu puder resolver com uma dose periapical que é muito menor, lógico, né? Então, ninguém aqui é bobo de falar, não, faz tudo tomo, que a dose é baixa. A dose é baixa se tiver indicação, né? Aí a gente pode considerar a dose baixa. Se não tiver indicação, a dose é altíssima. Tá? Sim, com Mas certeza. com indicação ela passa a ser baixa. Né? Então, o implantodontista é importante? É demais, mas muda muito pouco o plano de tratamento e o prognóstico do implantodontista. Tá? Eu, como implantodontista, sei. Ele vê, eu acho que cabe um implante aqui, abre a cirurgia, não deu, o implante não vai passar, ele já faz um enxerto. Hoje tem os enxertos aí, tanto os autógenos como os artificiais, né? E ele consegue driblar ali o problema de não ter tanto osso. O que ele não consegue driblar é uma ramificação, uma bifurcação retromolar, um canal do nervo incisivo, um canal sinuosos, uma hemorragia que ele não previu na panorâmica e vai acontecer. Mas o lance assim de abriu, não tinha osso, teve que fechar. Isso é péssimo, né? Nenhum cirurgião pode fazer isso. Mas faz, não tem grandes repercussões, né? E depois ele planeja de novo, e ele tem algumas técnicas, exame clínico, né, espessímetro, cirurgia de exploração, tem várias coisas que dá para ele contornar, tá? Não vai mudar drasticamente o planejamento. Eu sou totalmente favorável a nem mexer na boca do paciente de implante sem tomografia. Eu acho um absurdo, mas eu entendo quem faz isso e com certo sucesso. Na maioria dos casos, eles conseguem contornar. Claro que um ou outro não vai conseguir, mas eu entendo. Agora, quando a gente parte para a parte que está hoje em voga, que é a endodontia, né, os trabalhos estão mostrando hoje que muda muito, né, o plano de tratamento, a abordagem, se eu vou extrair o dente
ou não? É um canal acessório? É uma fratura? É um canal que não foi obturado, um MV2, uma alteração anatômica radicular, ali do conduto radicular muito severa, eu vou mudar a técnica, depende da curvatura, eu vou romper ali, vou rasgar a raiz, vou promover um rasgo, uma trepanação. Então, a partir desse momento, eu acho que aí o Muda tomógrafo de tudo. alta resolução, eu acho por isso que está essa febre agora na alta resolução. São tomógrafos caros, é um investimento que, se você for ver a demanda que nós temos hoje, implante, orto, terceiros molares, muita gente está pensando assim, não compensa, eu vou comprar o de alta resolução, a mesma coisa que eu consigo medir, fazer mensuração de implante, terceiro molar, orto, gengivoplastia, protocolo, cirurgia, tudo isso eu vou atender com alta resolução. Concordo. Mas o problema ou a solução, a endodontia, eu acho que é o pulo do gato agora. Porque ainda são poucos que fazem, mas quem está fazendo está mudando prognóstico, está deixando de extrair dente, ou está extraindo dente onde tem que extrair, reabsorção radicular externa, interna, muda a abordagem. Sim. E se você não tem uma alta resolução, você não consegue determinar muitas vezes se é uma externa, se é uma interna, né? Então, às Ou um vezes... canal médio medial, né? Você vai Sim, resolver porque você descobriu. Ou aquele, sim, não, aquele lá tem um istmo. Você vai conseguir resolver exatamente. diferente. E isso a gente até consegue nos tomógrafos sem ser de alta resolução, mas aí é aquilo lá. Você tem que trabalhar, explorar o seu tomógrafo ao máximo, né? Eu acho que, assim, claro, aquela história. Qual que é o melhor tomógrafo? O melhor tomógrafo é o que você sabe operar muito bem, de cabo a rabo. Agora, não dá para discutir que, se você for um bom operador ou não, se você tiver um tomógrafo de alta resolução, as imagens tendem a ser melhor. Agora, se você operar ele de maneira adequada, aí é muito melhor do que o outro. Então, eu acho que é uma junção, né, de muitos fatores. Você sabe que uma das coisas também que eu vendi a minha clínica em 2019, justamente porque ou ficava na clínica ou na plataforma, e a plataforma estava ocupando muito mais o meu tempo, então eu falei assim, não, chega, agora eu vou ficar só com a plataforma. Mas uma das coisas que eu já tinha abolido uns 2 anos antes, é aquele famigerado pedido com trocentas coisas escritas e aquele monte de desenho para o dentista fazer X. Porque o que eu falava para eles? Eu falei assim, olha, isso aqui estragou o nosso serviço, porque você teve... agora você não quer escrever mais, né? Não quer escrever mais. Então, eu fazia, o meu pedido era no receituário desse tamanho, ou no receituário do dentista, ou era desse tamanho lá, ele tinha que escrever o nome do dentista, ele tinha que fazer qual que era o exame e qual que era o motivo. Isso é uma onda que eu já vim vindo e eu venho batalhando em todas as aulas, tudo que eu vou, eu falo para ele, gente, tão importante você pedir o exame é você fazer a pergunta, né? Porque quando vem o que nós já conversamos, dente 26, dente 26, e aí não tem pergunta, qualquer resposta que eu te der vai servir, não é? Você não perguntou nada. Agora, se você Exatamente. pergunta, paciente com relatador, ao quente ou ao frio, enfim, suspeita de canal não encontrado, ou alguma coisa, coloque a sua... Você suspeita de alguma coisa, você pôs o paciente na cadeira, você ouviu ele, você conversou, examinou, então, eu acho que isso são os pontos que a gente pode deixar como fortes aqui nesse bate-papo. A questão da solicitação, história do paciente, a questão de trazer essa parceria e conversar com o radiologista, porque o radiologista ele tem vários contatos, WhatsApp, e-mail, clínica, enfim. Eu acho que dificilmente a gente vê um radiologista que evite conversar com o dentista. E a questão da alta resolução veio para nos ajudar, sim, a dar mais resposta, a melhorar o planejamento, mas não esquecendo que a gente tem que começar com o famoso periapical, que a gente gosta tanto dele, né? Para a gente fechar, eu vou até pedir que a gente faça mais uma vez, mas aí a gente vai pegar um caso que eu vou pedir para você escolher, um caso, e a gente vai discutir esse caso num bate-papo como esse, se você aceitar. E eu queria que você deixasse
uma mensagem final para todos esses que estão ouvindo a gente, do que a gente pode tirar desse bate-papo de hoje. Bom, assim, bem sucintamente, para o cirurgião, para o indicador, para o clínico, é isso que a gente acabou de falar. Escreva um parágrafo para a gente, né? Com o que ele quer ver, com o relato do paciente. Eu acho isso importantíssimo. Então, para o dentista seria isso. Eu sempre falo também nos cursos, falo assim, ó, na sua cidade tem quantas radiologias? Ah, tem 5, tem 10. Assim, qual você gosta mais? Ah, X. Então, você vai lá, compra um vinho para o radiologista e dá para ele e vira o melhor amigo dele. Porque ele vai fazer a diferença no seu diagnóstico. Trata o cara, eu não estou mandando você mandar para mim, ou para... Pega o cara que você goste, o serviço que você gosta. Mesmo que você não gosta do cara. Se você gosta da imagem dele, do laudo dele, faça amizade com ele. Porque ele vai ser a pessoa que vai te ajudar. Ele vai ser a pessoa que, quando você precisar de um exame de urgente, do dia para a noite, se você for amigo dele, se você conversar com ele, se você ajudá-lo, ele vai te ajudar. Tá? Então, eu sempre deixo essa mensagem nas minhas aulas, quando é para implante, para orto, para endo. Faça amizade com o implantodontista. Mesma coisa com o protético. Você manda para o laboratório X, seja amigo do protético. Não veja ele como um adversário. Muitos clínicos na minha cidade, clientes meus, eles veem a gente como adversário. Eles querem tirar preço, querem que eu faça o preço mais barato. Não para eles, é o paciente que vai pagar. Né? Então, ele te vê como um adversário, como um concorrente. Tá? Concorrente dele, nem é concorrente, é colega, né? Mas é o implantodontista que está do lado dele. Mas mesmo assim não é colega. Agora, eu não sou colega, eu não sou concorrente, eu sou parceiro. Então, para os dentistas, indicadores, essa seria a mensagem. Seja amigo, amigo que eu falo não é para ir na casa, mas é para conversar, para dialogar, para discutir caso, e dê informação, dê subsídios para que a gente possa ajudá-lo da melhor maneira possível. Para os radiologistas, os macacos velhos, né, os que já trabalham, tal, quem sou eu para falar alguma coisa? Os que já atuam, eu acho que participam, né, dividem essas mesmas angústias que nós discutimos, algumas angústias, né, que a gente falou, alguns gargalos que a gente tem que ajustar, mas eu gosto de falar para os novos, né, para a minha turma que está começando aí nova, para que acabou o ano passado, e para as futuras, é o seguinte, às vezes parece, o pessoal fala, você é meio pessimista. Não, eu sou realista. Então, o que a gente está discutindo aqui não é mimimi, é a verdade, é o que acontece. Então, às vezes eles chegam lá, que a gente conversou em off, lá quando a gente estava começando aqui, fazendo bate-papo, né? Eles chegam lá, eu vou ficar home office, eu vou dar laudinho de bermuda, de chinelinho, que é uma beleza. Aí, isso na primeira aula. A primeira aula eu sempre pergunto, de onde você é, qual a sua experiência, o que você espera, o que você quer fazer. A radiologia dá para trabalhar nas indústrias que vendem equipamento, a radiologia dá para fazer laudo à distância, a radiologia dá para ir para o acadêmico, a radiologia dá para você montar clínica, a radiologia dá para você fazer uma infinidade de coisas. O que você quer fazer? Aí eu vou vendo a mudança, né, no decorrer do curso. Todos chegam hoje. Isso não era possível alguns anos atrás, quando não era digital. Hoje, o que é? Laudador à distância, home office. Aí a gente vai dando sequência no curso, e aí eles vão vendo o que é fazer um laudo. No 2D, hein? Nem cheguei no 3D. Aí, mas quanto que recebe para um laudo desse, professor? Aí eu vou falar assim, olha, você tem de X a 100X, vai depender do seu conhecimento, do seu currículo, da sua expertise, da sua qualidade. Aí já, depois de 6 meses de curso, dos 10 que queriam fazer laudo à distância, cai para 1, para nenhum. Né? Eles vão vendo as dificuldades. Mas é claro, você tem sua plataforma aí, você faz laudo, é um negócio, se bem feito, com dedicação, é um negócio muito rentável. Mas, como tudo, é trabalhoso. Aí, a respeito da clínica, é a mesma coisa. Eu gosto muito de clínica, eu tenho há 26 anos. Só que dá trabalho. Ah, professor, mas você está falando que dá trabalho, então eu não vou montar. Não. Querido, querida, o que não dá trabalho na vida? Sim. Até roubar dá trabalho, né? Você é quase preso, vídeo a Então, política aí, tudo. Tudo dá trabalho. Dinheiro fácil é só na loteria, né? Só que você tem que ganhar. E se você não assim ganhar, não é tão fácil, né? É difícil. Se você não ganhar, é difícil. Agora, você ganhar é fácil, é só ir lá e sacar o dinheiro.
Então, tudo exige dedicação. Por isso que eles falam que eu sou pessimista. Não, não sou, eu sou realista. E assim, eu acho que a vida é assim, né, Elza? Tudo é muito, não é fácil. Não pode falar difícil, né? É desafiador, né? A palavra Sim, é difícil, desafiador. se eu falar difícil, a pessoa já, não, é desafiador. Tudo é um desafio na nossa vida. Só que a profissão, a radiologia é muito bonita, é muito prazerosa, né? Então, assim, eu indico, eu lá atrás era muito mais difícil, você sabe disso, fazer especialização, tinha poucos cursos no Brasil, era Sim. muito mais caro, minha especialização era em dólar, eu pagava em dólar, né? Era um absurdo de caro, né? Então, hoje já tem muitos cursos mais acessíveis, e as clínicas, no meu tempo, não tinha financiamento. Quando eu montei minha primeira clínica, Nossa, com certeza. eu, eu fui no banco, o aparelho custava 100, eles falaram assim, com o seu crédito, eu era novo, né, com o seu crédito eu consigo te emprestar 2. Custava 100 o aparelho. Hoje, pô, tem aí BNDES, Proger, Banco do Hoje tem tudo. Nordeste. Meu, se você chegar lá com um chinelo na mão e uma camiseta regata, o cara te empresta o dinheiro, né, para você financiar. Só que aí você tem que correr atrás. Então tá muito mais fácil, mas a concorrência aumentou, os desafios são grandes. Mas a mensagem que eu queria deixar para os radiologistas é que nunca o mercado, laudo à distância, acho que é o principal. Clínica tem que tomar cuidado aonde você vai montar, quais equipamentos você vai pôr, qual a sua expertise, o seu conhecimento, o preço que você vai fazer. Isso ainda não está tão aquecido, é um negócio que você tem que ser Pensar pontual, bem. preciso e estratégico. Mas o laudo à distância 3D, 2D também muita gente fazendo, mas o 3D tem um mercado assim gigantesco, mas tem que ter qualificação, É. E né? outra coisa, além de qualificação, uma coisa também é a questão da pessoa ter um software para trabalhar, que a gente também estava discutindo, né? O meu do iDixo aqui eu estou apanhando, né? Mas é assim, tudo tem uma curva de aprendizagem. Mas eu vejo que muita gente pensa, eu queria trabalhar com você e tal. Eu falei assim, mas qual software você tem? Eu não tenho nenhum. Aí eu falei assim, filha, tudo na vida também é uma plantação e é um investimento, não é? Como é que Claro, você quer ganhar sem você investir? Tem que investir na sua profissão. Você quer fazer? Você vai investir. Pegue um software que você gosta e invista nele. E batalhe e aprenda nele. E continua fazendo o curso. Não dá para parar. Eu não minto a idade. Eu tenho 60 anos e continuo fazendo curso. Então, eu não posso parar, porque vai que o alemão encosta em mim, né? Eu falo, não, continuar fazendo curso. E vamos lá, né? Mas assim, Bo, adorei, amei esse eu bate-papo, também, foi muito bom. agradeço muito. Então, você já deixa aqui para o pessoal, já nesse esquenta aqui, você vê um caso aí, daqui a um mês e meio, a gente arrume e vamos discutir um casinho aqui. Quem sabe a gente Vamos sim. faz um desse aberto, inclusive para as pessoas participarem e discutirem nesse caso. Aí a gente vai começar a instigar esse pessoal aí. O que você acha? Bacana, vamos fazer sim. Topado? Vamos Perfeito. fazer. Bom, olha, gratidão eterna, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse canal, eu acho que esse tipo de bate-papo eu deixo com fechamento total para todos, tanto dentistas, radiologistas, professores, enfim. Todo mundo tem um grupo, gente, de colegas que você está num caso que você olha assim, meu Deus do céu, o que é esse caso aqui? Entre a gente faz isso, né, Bobo? Nossa, Quantas vezes a gente chama colega, pede ajuda? Então, esse tipo, vamos fazer disso uma onda, a gente está aqui todo mundo para se ajudar, não é? com Todo mundo se certeza. ajuda, todo mundo ganha, todo mundo cresce. Então, a mensagem final é essa. Agradeço muito e espero vocês para continuar seguindo a gente aí. Um abraço, um beijo no coração de Obrigado. vocês. Tchau.